Olá, estudante do 5º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Eliana, pode me chamar de Lili. Aqui comigo está o Hermes e a aula de hoje é sobre sistemas de numeração decimal, que vocês já aprenderam, né? Mas a gente vem praticando, relembrando, e nós vamos trabalhar as habilidades de ler, escrever, ordenar números naturais, né? E nós temos aqui o sistema de numeração decimal, ele utiliza 10 símbolos. Quais são eles? São os algarismos, né? Do 1 até o 9 e o 0. Então, aqui eu tenho os 10 símbolos. Por exemplo, se eu for escrever o número 20, então eu tenho aqui, olha, eu tenho 2 e o 0. Aí eu repeti o 2 e o 0. Se eu for escrever o 21, repito o 2 e o 1. Olha como é que era antigamente, né? Então é muito antigo esse sistema de numeração, mas hoje a gente já usa esse símbolo aqui. O professor não escreveu igualzinho não, né? Mas, né, o 1 no computador fica bonitinho assim, né? Na hora que eu vou escrever o 3, ó, tentei escrever igualzinho, né? Mas às vezes a gente não escreve, por exemplo, eu escrevo 4 assim, né? Então, tem essas diferenças na escrita, mas o padrão que a gente tem hoje é esse, né? O padrão atual. É muito antigo esse sistema de numeração, né? E ele é indo-arábico, né? Que a gente chama ele também. É um sistema de numeração, né? Com 10 símbolos, né? 10 algarismos, do 0 ao 9, criado pelos hindus, né? E divulgado pelos árabes, ok? Nós temos o sistema de numeração decimal, ficou faltando aqui o 0, tá? Eu gosto de colocar o 0 aqui, ó. Por quê? Na ordem, né? Se for um conjunto de numeração que a gente for ver. Então, eu tenho a quantidade, né? São agrupadas de 10 em 10. Então, uma dezena, né? Uma centena, né? 10 dezenas é igual a uma centena. E eu posso também, né, ter esses algarismos de formas posicionadas diferentes. Por exemplo, 567, eu tenho 500 unidades, 60 unidades e 7 unidades. Ou seja, 500 unidades é igual a 5 centenas, né? 60 unidades é igual a 6 dezenas. Mas com esses mesmos algarismos, eu posso formar, né, números diferentes. Por exemplo, 765. Eu não usei os mesmos algarismos, né? Então eu tenho aqui, né, outros algarismos formados, né, pelo número, mesmo algarismo com números diferentes. O algarismo 5, 6 e 7, quanto mais eu posso formar? Olha, 5, 7, 6, não são os mesmos algarismos? Eu tenho 567, 576, então eu tenho esse, ó. Já tenho 3 formados. Qual o outro? Eu tenho esse, 756, eu tenho este e tenho este. Qual que é o maior? Olha, o maior é o que eu coloquei na ordem, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Qual que é o menor? O menor eu coloco o menor dos algarismos, como se fosse crescente. Então, vai ficar 567, é o menor. Qual que é o maior? O maior vai ser 765, é o contrário, eu leio o contrário, decrescente. O 7 não é maior que o 6, então eu coloquei nessa ordem, eu formo o maior número, né? Qual que é o menor número formado, né, terminado com 5? Eu vou colocar o 5, né, por último, né, porque termina com 5, e vou colocar o menor número. Então, o 6 não é menor que 7, então o número é 675. Qual o maior número terminado com 7? Então, vou colocar, né, o 7 por último e colocar o maior,
657. Cada algarismo representa uma ordem, né? E a cada 3 ordens nós temos uma classe. E aí divide-se, né? Eu posso escrever inclusive com pontinhos. 57.283 ou 12.839.696. Então, eu tenho aqui, olha, no quadro, eu tenho, né, uma facilidade melhor para entender e visualizar, né, esses símbolos aí, esses algarismos, 57, né, 1.283. E esse, como que eu leio? Olha, 12 milhões, né? 12.839.696. Então, se eu for assinar um cheque, né? Ah, quem dera se eu tivesse esse tanto de dinheiro. Mas aí eu tinha que colocar lá no cheque, tem que colocar, né? 12 milhões, assim, um número, e assim eu tenho que escrever por extenso, ó, 12 milhões, assim, 839.696. E para valer dinheiro, o cheque não pode ter rasura, né? Tem que ter o dinheiro no banco também, né? Então tem um monte de regras aí. Bom, o exercício do PET, nós temos o exercício 1. Um feirante levou 200 de laranja para vender na feira. Dessas, vendeu 4 dezenas e 8 unidades. A letra A pergunta assim, o número de laranjas que sobrou. Então, eu vou separar aqui no enunciado 200 de laranja que ele levou, não dá 200? 100, né, 4 dezenas e 8 unidades, é 148 laranjas que ele, né, vendeu. Então, quantas que sobraram? Como que eu vou fazer essa conta? Quantos que ele levou não foi 200? Menos, né? 148 vai dar, né? Como que eu vou tirar aqui? Olha, eu pego emprestado, né? O 2 não vai ter que emprestar para cá, vai ficar 10, só que o 10 vai emprestar para cá 1, então aqui ficou 9 e aqui ficou 10. 10 menos 8 dá 2. E lá em cima o 9 menos 4 dá 5. O 1 menos 1 ficou 0. Então, quantas laranjas que sobraram? 52 laranjas, ok? Qual que é a resposta aí no PET? A letra B, 52 laranjas. Bom, na letra B, pergunta assim, em uma cidade, o número de carros é formado por 6 milhares, então são 6 mil, né? 7 centenas, 700. 8 dezenas, 80. E 6 unidades, né? Então, o número é 6.786, né? Bom, a resposta é a letra A, 6.786, ok? Número 2, qual número está representado no ábaco da figura? Então, o ábaco, né, é um instrumento antigo que era usado para medir, né? E eu tenho aqui quantas bolinhas, né, na unidade? 8 bolinhas, eu coloquei, né, para facilitar. E no PET vocês podem somar as bolinhas que são 8, né, da dezena. Então, qual que é o número formado? Eu tenho 40.000, né, mais 2.000, mais 600, mais 40, mais 8, 42.648. Então, a resposta no exercício 2, né, do PET, é a letra A, 42.648. O número 3 fala, no anúncio, qual a ordem dos algarismos 7 e 4? Então, o valor do carro mostra o valor de R$14.070, né? Então, está falando aqui, né, que o carro usado está sendo vendido por esse valor. O 4, né?
e o 7 tem posições diferentes ali, né? Então, como que eu leio esse número? 14.070, né? No caso do dinheiro, 14.070 reais. Bom, o 4 ocupa a unidade de milhar, né? E o 7, dezenas simples. Então, perguntou qual a ordem. A ordem do 7 é segunda ordem e a ordem do 4, né? 4 também, quarta ordem. Então, a resposta é a letra B. O número 4, na semi-reta, os números 280, 96, aí a professora já colocou na ordem. Como que eu posso fazer isso? Eu posso medir essa metade aqui, não é 250? Então, 280 vai estar próximo, né, nessa divisão que eu fiz. 250, né? Ou 280, eu posso pegar a referência, eu posso medir pela régua, né? O difícil é que eu não vou ter essa metragem, eu vou ter que colocar, né, de 10 em 10, de 20 em 20, para facilitar, né? Para ter até 1000, né? Como que eu posso representar? E aí, mas na ordem ficaria primeiro o 0, né? Depois o 96, depois o 280, que a ordem é crescente, né? Qual que vem depois de 280? É o 500, então é a letra D, né? Colocando em ordem crescente. O exercício número 5, numa estrada que liga as cidades P, né, e D, serão colocados telefones nos quilômetros de numeração par. 11 é par? Não, né? Mas nos quilômetros pares, vem depois do P, o próximo é qual? Termina com 2, né? Então, é o 12 quilômetros. Então, eu tracei aqui para vocês uma sequência, olha só para mostrar para vocês quais são 12, né, 14, 16, 18 e 20. Eu separei cada conjunto de 5 em 5, então posso somar, ó, de 12 até 20 não são 5? Então eu posso somar aqui, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5, né? Mais 5 mais 5, de novo, mais 5. Então, vamos somar de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, a resposta, né, para ser usado só os quilômetros pares até 130. Por quê? 131 é ímpar. Então, a resposta, né, é qual letra? Né? É a letra A. 60 telefones, né, que vão ser instalados entre as cidades P e D. Ok? Bom, exercício número 6. Na reta numérica a seguir, estão localizados vários pontos. O ponto C representa o número 100. E o ponto F representa o número 250. Então, eu coloquei aqui, ó, destacado, o C e o F. Aí, o que eu fiz? Perguntou assim, olha, sabendo que a diferença entre o valor de um ponto e o valor de outro ponto consecutivo, né, é de 50 unidades, em qual ponto está localizado o número 350? Então, eu coloquei, olha, o consecutivo, né, são as sequências. Então, tem que dividir essa medida de 50 em 50. Então, eu tenho, né, 0, 50 e fui colocando até achar a letra H. Qual que é a resposta da letra, né? A letra H corresponde a 350,
ok? É a letra C que é a resposta. Exercício 7. Uma das características do sistema de numeração indo-arábico é ser um sistema posicional. Isso quer dizer que o mesmo algarismo pode ocupar, né, posições diversas em um número. No número 9080, qual ordem ocupa o algarismo 9? Então, é a quinta ordem, ó. 9 pertence à classe dos milhares, né, e ocupa a quinta ordem, que corresponde a dezenas de milhar, ou seja, 90.000. Então, é a letra A, né, dezena de milhar. O 8. A decomposição de 128.784 é... Então, eu tenho aqui a decomposição, né? 100.000, né, letra D, mais 20.000, mais 8.000, mais 700, mais 80, mais 4. O número 9, 2.000 mais 300, mais 20, né, 2.320 cadernos. Então, eu tenho aqui como resposta a letra A. Bom, gente, o sistema de numeração decimal, a gente tem os 10 símbolos, de 0 a 9, né? Mas esse sistema, nós temos, né, outro sistema mais antigo ainda, que é o dos maias, né? Sistema de numeração maia. Não sei se vocês conhecem, mas é bom saber mais, né? Aprender mais. Ele usava a base 20, né? Relacionada quantos dedos eu tenho na minha mão com os pés. Então, eu tenho 20, né? Então, depois, se vocês quiserem, vou deixar esse slide aqui para vocês verem, tá? Sobre o sistema de numeração romano também é interessante, né? Que a gente utiliza muito. Por exemplo, num edital, eu vou escrever assim, anexo 4, né? Então, eu tenho aqui, olha, anexo 4, eu vou escrever o 4 assim, ó, ok? Ah, e o 6? O 6 é assim, ó. Ok? Ah, e o 9, depois vocês vão ver aí como é que faz o 9, tá? Bom, eu tenho o sistema de numeração hoje, chamado sistema de numeração binário, que às vezes vocês não conhecem, mas é muito usado no computador, né? É o que eu vou falar aqui agora. O sistema de numeração binário usa só 2 símbolos, o 0 e o 1. Olha que interessante. Vocês já ouviram falar assim, megabytes, gigabytes, né? Então, quando eu gravo uma informação no computador, ele vai ocupar, né, um espaço da memória que é organizado com esse bit. Sabe o que significa bit? Um dígito binário. E o que é um dígito binário? É o 0 ou 1. Olha que interessante, isso já está tudo prontinho, né? Quando a gente aperta lá a letra A no teclado, ele já está convertendo por um conjunto de bits que usou esses códigos. Como que chama? O byte. O byte são 8 bits. Então, por exemplo, né? Como que é formado o código binário se eu apertar a letra L maiúsculo, porque o L minúsculo tem diferença do código. Olha que legal, olha. Se eu apertar a letra L, é esse código aqui, olha. Olha como é que o computador, né, interpreta a letra L, gente. Como que ele sabe que o L é maiúsculo, o L é minúsculo? O minúsculo tem outro código. E aí, como que eu formo a palavra Lili? Olha que legal, olha. Como que eu vou formar a palavra Lili? Agora ficou fácil. Eu vou pegar a letra L, ó. Você já sabe ler isso aqui? Isso aqui é o que o computador lê, né? Por quê? Porque o computador, gente, ele não tem a inteligência que nós temos, não é mesmo? Nós que passamos a inteligência e programamos. O homem já programou aqui. Então, quem quiser descobrir esse desafio aqui, tem esse exercício que eu vou deixar para vocês. O que está escrito aqui, olha? Está em código binário, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Muito obrigada.